Amém. Vamos lá. 2 Reis 3,15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Você acredita que isso aconteceu de verdade? Você acredita que isso aqui não é um livro qualquer, não é um livro de histórias qualquer, que em algum momento realmente isso daqui aconteceu? Glórias a Jesus. Vamos lá. Essa história não começa aqui. Essa história começa quando o filho de Acabe começa a reinar. E no início do capítulo 3, a gente de cara tem uma informação, que apesar de ser filho de Acabe, ele não era uma pessoa assim tão ruim quanto o seu pai. Ele até tirou de um lugar que não deveria ter uma imagem de adoração, e foi até uma pessoa legal, apesar de não ser alguém como Deus gostaria que ele fosse. O interessante é que não foi só Deus que percebeu isso, que ele não era uma pessoa tão ruim assim. Uma pessoa, outro rei, o rei dos Moabitas, que pagava tributo a Acabe, certamente por medo do Acabe, também percebeu isso. Ora, quem paga tributo não é o maior que paga para o menor. É o menor que paga tributo para alguém mais poderoso que ele, por algum motivo. E o rei dos Moabitas olha então agora para o filho do Acabe. Rapaz, o Acabe era mau, o Acabe era perverso, o Acabe era violento, um homem terrível, idólatra, mas esse filho dele aí até que a gente consegue encarar esse garoto. E para de pagar o tributo. O que acontece é que o rei, que agora está numa posição difícil, vê aquilo como uma ofensa, vê aquilo como um convite para um combate e vai até o rei de Judá. E chega ao rei de Judá e diz o seguinte: olha, o rei dos Moabitas se levantou contra mim. Você vai vir comigo? Vamos encarar esse rei? Vamos deixar essas coisas assim não? Porque se ele me ganhar aqui, daqui a pouco ele está ganhando você que está aqui pertinho de mim. Aí o rei de Judá fala: ora, vamos lá. Vamos encarar ele. Vamos por onde? Vamos pelo outro caminho aqui. Aí o povo está passando, já tem 2 exércitos juntos caminhando. Aí o terceiro rei, que está cortando 2 exércitos na terra dele, fala: rapaz, eu vou com vocês também. Então juntam-se, por fim, 3 reis, 3 exércitos, contra um exército só. O que acontece é que essa atitude, ela não é tomada, pautada em oração. Essa atitude, ela não é pautada em uma busca com Deus. Não se consultou ao Senhor sobre essa atitude. E no meio desse caminho, após uma marcha de 7 longos dias, a água acaba. Você imagina o que é para um exército que está no meio do deserto, indo para o combate, ficar sem água? Meu amigo, eu, com esse peso que eu tenho aqui, transpirando do jeito que eu transpiro, eu não fico 15 minutos sem beber água. Você imagina homens de guerras aparelhados no meio da poeira sem água. É uma coisa muito perigosa. É algo terrível. Então, o rei de Judá, que estava lá com eles, vê aquela situação, vê que é difícil, vê que só Deus poderia fazer alguma coisa ali. E faz uma pergunta muito interessante. O rei de Judá, naquela reunião de reis, diz o seguinte: rapaz, será que no meio da gente aqui não tem um profeta, não? Será que no meio da gente aqui não tem alguém que possa consultar a Deus? Será que tem alguém aqui no nosso meio que possa trazer de Deus uma resposta, um caminho, uma direção, para que a gente não morra aqui no meio desse deserto? Aí alguém diz: tem aqui Eliseu. Só que, irmão, não é um Eliseu. Não é o Eliseu das couves, não é o Eliseu José. É o Eliseu, e o texto nos diz: aquele que deitava a água na mão de Elias. Isso está escrito aqui para que a gente entenda a autoridade que pousava sobre este Eliseu. Porque Elias, que era o leão dos profetas, era alguém que fazia fogo cair do céu, irmão. Elias era alguém que realmente tinha muita intimidade com Deus. E Eliseu, bem sabida de todos nós, é aquele que recebeu 2 vezes mais o que Elias tinha. Então, quando falam que Eliseu está ali, há uma esperança. Deus vai falar com a gente. Deus vai dar uma resposta para a gente que está aqui. A gente chegou até aqui sem Deus, a gente chegou até aqui meio perdido, a gente está agitado, a gente não vai morrer mais, porque se Eliseu está aqui, alguma coisa vai acontecer. Só que o Eliseu, como eu disse, é
aprendiz de Elias, né? E herdou muita coisa de Elias, inclusive o caráter. Aí Eliseu olha para o rei de Israel, ué, você está me procurando agora? Agora que está tudo dando errado? Procura lá teus deuses, rapaz. Não é teus deuses que tu serve? Tu não quer nada com o Senhor? Tu não quer nada com o Deus de Israel agora que deu tudo errado, você está pedindo ajuda? Só que no meio do povo ali estava o rei de Judá, né, irmão? Aí ele olha para o rei de Judá e fala, te digo uma verdade, que se não fosse esse rei de Judá aqui, nem na sua cara eu orava. Se não fosse o rei de Judá que aqui está, eu não te daria atenção nenhuma, mas o rei de Judá estava lá. E todos então prestam atenção no que aquele homem vai falar, porque todos sabem que o que sair da boca daquele homem, o direcionamento que sair da boca daquele homem, vai ser o direcionamento de Deus. Se Eliseu pedisse uma coisa muito difícil, se Eliseu pedisse uma coisa de extrema dificuldade, meu irmão, eu tenho certeza que 3 exércitos se manobrariam de forma plena para trazer o que Eliseu pedia, porque todos sabiam que quando Eliseu pedisse e então fizesse ali através de Deus, Deus fizesse através dele o que tinha que fazer, todos sairiam vivos, porque todos já estavam longe de casa. Na guerra, não é lugar da gente tomar suco. Ninguém está brincando de futebol no meio de uma guerra. Todo mundo saiu ali sem ter certeza que ia voltar. E mesmo antes de chegar ao combate, já estava todo mundo morrendo. A situação era muito ruim. Então, o Eliseu diz algo assim que rouba o meu coração quando eu li esse texto a primeira vez. Ele fala assim, rapaz, vou ajudar vocês, mas eu preciso de uma coisa. Imagina essa reunião, pastor. O quê? Eu preciso de um músico. Eu tenho certeza que se tivesse um assembleano como eu lá no meio, eu falasse, precisa de o quê, rapaz? Músico? Mas música é um pessoal meio desviado aí, esses caras não são muito crentes, não. Eu preciso de um músico. E a palavra diz que quando aquele músico tange o seu instrumento, o ambiente muda. Porque Eliseu, ele já tinha dito que não queria falar nada. Ele estava ali chateado, mas tinha um tangedor. O clima era de guerra, mas tinha um tangedor. O clima era até de divisão, mas tinha um tangedor. O Eliseu nem gostava do rei que estava falando com ele, mas tinha um tangedor, irmão. E onde tem um tangedor, tem mudança de ambiente. O que o texto está dizendo para a gente é que Eliseu está falando o seguinte, olha, eu vou falar para você o que Deus me disser, mas para isso acontecer, esse ambiente que eu estou vivendo aqui, ele tem que mudar. Não tem dinheiro que faz isso não, irmão. Só quem faz isso é o músico, e esse é o nosso trabalho. Os nossos pastores e os nossos líderes são homens que nos apontam o caminho. Homens assim incríveis que com muita paciência nos podam, nos guiam, mas quem muda o ambiente é músico. Essa é a nossa função. E a Bíblia diz o seguinte, que aquele rapaz começa a tocar e o Espírito de Deus se apodera de Eliseu. E Eliseu, então, a partir daquele momento, dá um direcionamento, todos são salvos e tudo fica muito bem, glória a Deus e aleluia. Qual é a mensagem para a gente hoje? O que a gente aprende com esse texto que pode ser aplicado para nós em 2022? Quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de momentos de guerra, a gente está falando dos nossos dias comuns hoje. Porque cada um aqui, dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua realidade, vive guerras. Guerras particulares. Eu não sei por que você chora. Eu não sei o que tira seu sono. Eu não sei o que te abate, o que perturba, mas eu sei que você, em algum momento, levantou a sua mão e crê em Deus, que Deus pode fazer alguma coisa por você. Aí você sai lá da sua casa, às vezes, como esse exército estava, perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, pedindo para Deus direcionamento. Aí entra no culto desse, o que tem aqui? Tem uma música. E agora, falando bem diretamente para os músicos, a gente precisa levar isso a sério para caramba. Porque quando Deus chamou a gente, Ele não chamou a gente para brincar. O nosso lugar não é na cantina. Ô, glória. O nosso lugar, músico, não é olhando as irmãs que estão visitando a igreja. O nosso lugar não é atualizando o nosso WhatsApp.
O nosso lugar não é olhando as nossas redes sociais. O nosso lugar de espírito não é o lugar onde a gente está preocupado se a gente está tocando muito ou se a gente está tocando pouco. O nosso lugar de direito é no meio da guerra. É onde as pessoas precisam que o ambiente seja transformado para que Deus fale alguma coisa. Tu que é músico, guarda isso contigo, no fundo do seu coração. Você não vem para a igreja para fazer algum som. Você vem para chamar a presença do Espírito. Tu é aquela buzina que quando Deus ouve lá do céu, fala, ih, rapaz, o que está acontecendo ali? Tem alguém ali embaixo? Vou lá e vou resolver. Entende que tu, e só tu, músico, é quem pode fazer esse ambiente natural se transformar num ambiente espiritual. Nós vimos isso aqui de maneira muito clara, estávamos conversando, estávamos agitados, estávamos pensando em tantas coisas, o pastor fez a oração, nos abençoou, no primeiro acorde, estamos em outro lugar. Porque isso é só um salão até que um músico começa a tanger. A partir do momento que um músico começa a tanger, o Espírito de Deus começa a prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro. Porque aonde alguém entregando uma adoração sincera, ali está Deus. Isso só pode acontecer por quê? E se o músico entender que ele precisa ter uma vida diferenciada? Irmão, a gente não pode levar a igreja a um lugar onde a gente nunca vai. Alai, Jerig, mandou de Pog na Candarai. A gente não pode levar a igreja a um lugar onde a gente nunca vai. A gente não pode fazer um espírito querer se manifestar que a gente não conhece. A gente não pode invocar um Jesus que a gente não tem intimidade com ele. A gente não pode querer que quando a gente pega o nosso instrumento aqui, alguma coisa magicamente aconteça. Culto não é mágica, culto é intimidade. Você pode me gritar o quanto você quiser na rua, se eu não te conhecer, sabe o que eu vou falar? Tem um doido me chamando, não sei quem é não. Agora, se a sua voz for uma voz parecida com a do meu pai, ou a do meu filho, ou a da minha mulher, certamente eu vou prestar atenção em você. E o mundo espiritual é a mesma coisa. É necessário que aquele que ouse dizer que é músico esteja preparado e dedicado a ter uma vida pura e santa com Deus. Sabe, a gente vê muita coisa hoje em dia. Eu sou músico desde que eu tinha 12 anos. Isso já tem tempo para chuchu. Tem bastante tempo. E eu sou um músico, filho de músicos. E neto de músicos. As crianças ouviam Atirei o Pau no Gato e eu estava ouvindo Tchaikovsky, que o vovô era músico do Teatro Municipal. E sabe o que a gente aprende? Que a gente não pode misturar as coisas dentro do nosso coração. A gente aprende que tem que ter um quê de santidade no músico. E ainda que ele seja profissional, ele tem que saber que da porta para dentro esse lugar é outro lugar, e não um lugar qualquer. Que este é um terrível lugar onde Deus habita. Não um Deus que está pregado na parede feito de escultura de madeira, não. O Deus que habita aqui dentro é o Deus que abre mares. É o Deus que incendeia montanhas com a presença dele. O Deus que está aqui é o Deus que olha para o leproso e fala assim: o que você quer que eu faça por você, meus filhos? E com a simplicidade de quem tira uma toalhinha de cima de uma mesa, faz aquela pessoa ter uma vida diferente. Deus não é qualquer pessoa. Jesus não é qualquer pessoa. O Espírito Santo não é qualquer pessoa e não pousa sobre qualquer pessoa. Você bebe água em copo sujo? Você come comida em prato sujo? Por que tu acha que o Espírito Santo vai cair dentro de um vaso sujo? É sério, irmão. É sério, porque eu cansei de subir num púlpito, num altar como esse, com o coração cheio de soberba. Como eu te disse, eu sou filho e neto de músicos, então a gente sempre acha que a gente é melhor que os outros. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma big band, que o piorzinho era eu mesmo. Tinha gente muito boa, que tocava muito mais do que eu. E ali, naquele lugar, por algum motivo que eu não me lembro qual, eu devia estar endemoniado, pastor. Eu falei: rapaz, eu vou subir, eu vou levantar aqui para tocar e eu vou improvisar para chuchu, porque, poxa, o pessoal que está aqui toca para caramba, eu também toco direitinho, vai ser legal. E todo mundo vai ver como eu sou bom. As pessoas vão ver o quanto eu estudei e o quanto eu consigo fazer com a capacidade que eu tenho. O meu Villa-Lobos vai gritar aqui, todo mundo vai saber que eu sou um cara muito diferenciado. Quando eu levantei para improvisar, eu esqueci como se tocava saxofone. Você está rindo porque não era você. É como se eu tivesse pegado um fagote na minha mão, esqueci como se tocava o instrumento. O instrumento escapou debaixo da minha mão.
O amigo que estava do meu lado me puxou. Eu já um presbítero, um homem de Deus, um homem muito maior do que eu. Ele falou, velho, na nossa vulgata, né? Bicho, o que tu fez aí, cara? Misericórdia, que é isso, cara? Tá maluco? Aí todo mundo me olhando atravessado, e eu ainda cheio de demônio. Meu Deus, tu não sabe que o melhor sou eu? Tu não sabe quanto eu estudei? Parece que o senhor não conhece os meus diplomas. Parece que o senhor não está vendo que esse instrumento aqui, o mais caro é o meu. E como eu escuto a tua voz? Eu escutei uma voz que falou pé do meu ouvido. Você acha que é quem, rapaz? Se meu espírito não descer sobre você, se a minha graça não te tomar, se não for por mim, através de mim e por minha causa, tu é só isso daí. Naquele dia eu entendi que um músico nada mais é do que um canal. E nada mais. E, como eu disse para os meus amigos aqui, eu acredito que o músico é um cara que tem que estar muito esperto no que ele está fazendo dentro da igreja. Porque no momento que a gente acha que não cabe mais do lado de alguém, no momento que a gente começa a se achar bom demais, no momento que a gente começa a achar que os nossos amigos não tocam o suficiente para tocar com a gente, não são bons o suficiente para estar do meu lado, é quando eu mais pareço com Satanás. Sou bom demais para estar aqui. Esse cara tocando aqui do meu lado, ele está pensando que é quem para estar do meu lado? Olha como eu sou maior. Irmão, tu acha que isso não acontece? É porque tu não é músico. Acontece demais. Se o músico não vigia, a arrogância toma conta. E ele acha que o céu só abre se ele tocar. Que Jesus só está naquilo que ele faz. Mas não é essa a nossa função. Não estamos aqui para disputar com ninguém. Por quê? Somos irmãos. Fomos comprados pelo mesmo sangue. Através do mesmo Cristo. Pelo sacrifício da mesma cruz. Todos nós aqui andávamos desgarrados juntos, cada um seguindo pelo seu caminho. Mas Ele nos nivelou como homens miseráveis e nos colocou no mesmo lugar e insiste em dizer que a graça dele é quem nos faz viver. E que sem Ele nós não somos ninguém. O adorador não pode ser alguém que não compreende isso. Quando um homem se esquece que se não for Deus, ele não é nada, ele está perdido. E Satanás é o pai dele, não pode ser Jesus. Não pode ser Deus o pai dele. Porque aquele que está ao nosso lado, que sabe muito, ensina quem sabe pouco. E aquele que sabe pouco, que tem humildade para aprender com quem sabe muito. Porque o único que realmente é grande aqui dentro é só Jesus. Se você veio aqui me ver, se você veio ver esse pessoal tocando, você veio com o espírito errado dentro de você. Se você veio aqui para saber o que ia acontecer, o que ia acontecer, por que ia acontecer, como ia acontecer, você veio com o espírito errado dentro do seu coração. Você tinha que vir aqui pensando assim, Senhor, hoje eu vou naquela igreja para te adorar, porque tu pegou um punhado de gente que estava indo para o inferno, Senhor. E tu encheu com a tua graça, e tu encheu com o teu espírito, e tu deu os dons a eles, e eu vou lá adorar eles junto contigo, adorar a ti junto com eles. O músico não pode esquecer que o centro é sempre Deus. Irmão, eu não tenho como perdoar pecado, por mais que eu cante, eu não perdoo o pecado de ninguém. Eu não tenho como mudar a vida de ninguém. Quem faz isso é Jesus, quem perdoa pecado é Jesus, quem abre porta é Jesus, quem fecha a porta é Jesus, quem traz marido de volta é Jesus, quem faz as coisas tremendas que a gente vê e chora e se alegra é só Jesus. Se eu começasse a tocar aqui, por mais que a gente tocasse junto, e eu gostei muito de tocar com meus amigos aqui, ia ser só barulho. Sem o Espírito, irmão, não ia ser diferente de um grupo de pagode tocando afinado. Não ia ser diferente de uma música clássica. Os acordes são colocados perfeitamente, tudo acontecendo perfeitamente, mas não ia ter nada acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque o nosso coração estava em outro lugar. Quando Eliseu diz, trazei-me um tangedor, não foi qualquer tangedor que eles trouxeram. Eu duvido. Qualquer um não serve, irmão. Oh, glória. Qualquer um não serve. Não serve quem anda de qualquer jeito, não. Quem está mais ou menos convertido, mais ou menos cheio do Espírito Santo, quem mais ou menos entregou a sua vida para Jesus, quem mais ou menos está se dedicando ao seu instrumento, quem mais ou menos está obedecendo às suas lideranças, quem mais ou menos está vivendo uma vida com Deus, qualquer um não serve.
É um tangedor que o profeta sabe que quando ele tocar, alguma coisa vai acontecer, e isto tem que ser uma regra no nosso meio. Nós precisamos, como músicos, ter esta consciência e chegarmos aqui em santidade, temor, tremor, comunhão, com a certeza de que quando eu tocar, ô glória, quando eu começar a tocar esse negócio aqui, irmão, eu nem toco tanto, mas quando eu começar a tocar esse saxofone, quando eu começar a tocar o meu teclado, o meu instrumento, o Senhor, o Rei, o potentíssimo Criador de todas as coisas, vai começar a prestar atenção nesse lugar aqui. E por que essa preocupação tem que ser genuína? Por causa do teu próximo. Você pensou que o culto era por sua causa, irmão? A gente precisa se santificar e buscar Deus, para que Deus venha quando nós o adorarmos, porque ao nosso lado, às vezes, tem uma pessoa passando coisas piores que a nossa. E o meu pensamento é este: Senhor, eu sei que eu sou um homem miserável, mas, Senhor, quando eu te adorar, Senhor, visita esse lugar e visita o coração do meu irmão, Senhor. Visita aqueles que estão aqui, Senhor. Faz alguma coisa no nosso meio, Senhor. Senhor, que todo mundo que entrou por aquela porta, Senhor, não saia da mesma maneira de jeito nenhum. Porque se cada um de nós recebeu aqui qualquer dom que seja, qualquer talento que seja, é para a glória de Deus e para o próximo. Para ninguém mais. Eu sou um instrumento na mão de Deus. E nada mais. Eu sou alguém que tem um talento na mão de Deus e nada mais. Se eu olho para o meu saxofone ali agora e falo para ele: saxofone, toque uma música. Ele vai tocar, irmão? Vai sim ou não? Por quê? Não está na mão do dono. Oh, glória. Você está entendendo? Desenhei para vocês, hein? Cada um aqui é um instrumento. Bonito, admirável, valioso. Mas a gente não está aqui nem para ser bonito, nem para ser admirado, nem para ser valioso. A gente está aqui para ser útil. E a gente só é útil na mão do dono, músico. Se qualquer um que não é o dono pegar ali, vai tocar de um jeito estranho. Mas se o dono pegar, alguma coisa acontece. E esse tem que ser o desejo genuíno de cada adorador dentro desse lugar. E onde quer que esteja, ser um instrumento de Deus para aqueles que estão ao redor. Não tocado por um instrumento, tocado por um tangedor qualquer, não, mas tocado pelo Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa é quando nós estamos aqui tocando e começamos a sentir aquela presença, e bem sabemos que o nosso som já não é mais o nosso. Que aquilo que a gente está fazendo já não é mais da gente. Que quando a gente abre os olhos e vê os nossos irmãos chorando, vê os nossos irmãos de mão levantadas, vê os nossos irmãos quebrantados, entendemos que não há técnica nenhuma que faça isso. É porque naquele momento, por um motivo de grande misericórdia de Deus, Deus olhou para nós e falou: meu instrumento, eu vou te tanger hoje, e a minha presença vai visitar a minha casa. É por isso, músico, que o nosso lugar precisa ser um lugar de santidade. O músico deve ser alguém, primeiramente, que entende que a vida dele vai ser diferente. O músico precisa entender que ele não pode mais ser uma pessoa comum. Ele precisa entender que a vida dele agora tem um propósito e que só a opinião de Deus sobre a vida dele importa. Como aquele instrumento ali, não vai para onde quer, não toca o que quer, não está na mão de qualquer um e tem uma utilidade muito específica. Esse sou eu, músico. Esse é você, adorador. Tu é um instrumento na mão de teu Deus. Para quando o Espírito te tanger lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá no meio da tua família, lá naquele lugar por onde você passa, que por vezes está cheio de densas trevas, alguma coisa aconteça. Música por música não é a nossa função. Nós somos tangedores. Nós somos instrumentos de Deus. E alguma coisa precisa acontecer quando nós tocarmos. Não pela beleza, não, porque ninguém é mais bonito aqui que Jesus. Não para nós termos muitas curtidas e muitas visualizações, porque isso realmente não pode importar, mas para que o nome dele seja glorificado.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para que o mundo veja em nós veja em nós ser derramado, ser transbordado aquilo que recebemos dele. Para que os nossos irmãos, ao entrarem aqui dentro, recebam de Deus. Eu fico inconformado se eu chegar na igreja, e lá nós somos assembleanos, né? E tocamos os nossos hinos da harpa. E às vezes, irmão, no hino da harpa, naquela simplicidade, pastor, a gente não tem gente tocando. Não vou comprar o passe desses meninos, porque é covardia. Não tem esse dinheiro todo também para comprar o passe deles para lá. Mas às vezes lá na igreja, pastor, tem um guitarrista, e eu no saxofone. Aí a gente fala assim, rapaz, o que pode sair daqui? Quando a gente olha com os nossos olhos, nada. Mas aí o irmão que está cantando, começa a cantar assim, com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Irmão, uma guitarra e um saxofone, o ambiente vai mudando, e vai mudando, e daqui a pouco a igreja está cantando mais forte, daqui a pouco Jesus já está batizando com o Espírito Santo, daqui a pouco já tem gente sendo curada. O músico não pode se conformar que o ambiente permaneça o mesmo quando ele estiver empunhando o instrumento dele. O músico não pode se conformar que ninguém sinta nada. Ele precisa buscar em Deus uma unção tal para ser semelhante a Davi, nossa maior referência. Rapaz, o cara está perturbado lá, cheio dos satanás no corpo. O couro dele lá está doendo de satanás. Faz o quê? Chama um médico? Não, rapaz, bota o garoto para tocar para lá. Bota um músico lá perto dele, porque quando esse garoto toca aí, ó, o espírito imundo começa a se afastar. Você entende o poder do som? Você entende o poder da música? Você sabe que agora no céu, enquanto a gente está conversando aqui, Jesus está no meio de um show o tempo todo? Que isso, Gerson? Rapaz, tem os serafins que estão ao redor dele, não param de cantar em nenhum minuto. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Jesus gosta da música, ele não manda trocar não. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra tem um show acontecendo em redor de Deus agora, e que a gente possa replicar isso aqui embaixo. Irmão, acredita no louvor, acredita que uma música cantada na hora certa, cheia da unção, direcionada por Deus, pode mudar uma vida. Acredita que quando você vem aqui, levanta a tua mão e canta do fundo do seu coração, alguma coisa vai acontecer. Acredita que, ainda que você não seja tão afinado, ainda que você não seja uma pessoa assim reconhecida, mas se o seu coração for um coração humilde, se dentro de você tiver o desejo sincero de adorar a Deus, o Espírito Santo vai te visitar. Sabe quais foram os lugares do lugar que Deus mais fala comigo? Lavando a louça. E a minha esposa, ela me coloca nessa situação de falar com Deus muitas vezes durante o mês. A gente começa a lavar a louça ali, irmão, começa a cantar. Às vezes uma música simples. Tem uma que eu gosto muito, que é há um doce Espírito aqui. Me ajuda. Sei que o Espírito de Deus, já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Canta do fundo do seu coração. Olha como é que muda. Sim. Oh, glória. Aleluia! Olha como é que alguma coisa vai acontecendo. Você está sentindo isso? Bota para fora. Vem sobre nós. Tá entendendo? Encher-nos com seu poder. Fundo do coração. Você entende que nesse momento o Espírito está visitando?
correndo como água no nosso meio. Ele nos visita. Te renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Viu que o ambiente agora é outro? Você entendeu esse negócio? A gente estava cantando agora, o ambiente era um. O louvor cessou, o ambiente é outro. Porque há poder na música. Há poder quando você entrega o seu coração a Deus, botando a sua voz para fora. Isso é o que o profeta entendeu. E no meio de uma guerra, o que fez diferença foi uma canção. Um homem sincero diante de Deus, colocando ali no altar a seu tanger de instrumentos. O meu tempo, eu quero remir o meu tempo, porque a gente ainda vai tocar. Mas eu queria sair daqui gravando isso no meio do seu coração. Que você possa gravar com toda a força dentro do seu coração. Se as coisas se apertarem realmente, se realmente eu me ver no meio de uma guerra, se realmente eu estiver em um lugar muito difícil, ou nas nossas provas cotidianas, se a minha fé ao adorar a Deus for suficiente, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer quando eu começar a adorar. Alguma coisa vai acontecer, independente de onde esteja, a hora que for, no lugar que eu estiver. Quando eu começar a adorar o Senhor, o Espírito vem. Eu acho isso bonito, sabe, pastor? Porque quem era a gente, né? Quem era a gente, né? Você acha que você merece, irmão, o Espírito do Deus vivo pousar sobre você? O Espírito do Deus vivo te visitar, mas você tem isso. E é aí que o meu coração se agita quando eu vejo alguém falando assim: eu estou sozinho, eu estou perturbado, ninguém me ama, ninguém me quer. Em nome de Jesus, canta. Porque se você cantar, se você botar para fora, se você adorar com sinceridade, tu terá o maior dos companheiros. O Espírito Santo de Deus vai te visitar no meio da tua angústia, e eu duvido que alguma coisa não vai acontecer. E assim como o povo teve livramento, tu vai ter livramento também. Esse é o nosso Deus. Um Deus que ama o louvor. Um Deus que está atento aos tangedores. Um Deus que está atento àqueles que o adoram com o coração puro. Um Deus que está atento àqueles que elevam a sua voz para o céu, o chamando. Eu penso nisso e o meu coração ele sai do lugar. Porque quando a gente olha para a Bíblia, ele está no lugar de glória, ele está no lugar sendo adorado, ele está no lugar perfeito, ele não precisa da gente para nada. Mas daí eu começo a cantar lá em casa, lá em Pilares. Aí está Deus lá de cima. Ih, rapaz, tá cantando, né? E aí, Espírito, é de verdade? É de verdade. Oh, glória. Ô anjo, vai lá, entrega o que ele está precisando lá. Espírito, vai junto e enche aquele ambiente ali da minha glória e muda aquela situação. Eu queria que você saísse daqui levando o louvor a sério, levando a adoração a sério, mais a sério do que quando você atravessou aquela porta. Ore pelos músicos da sua igreja, ore por nós que estamos aqui, porque, irmão, ser músico e ser crente, olha, tem uns negócios que eu vou perguntar para Jesus. Então, Senhor, por que, Senhor, o Senhor faz esses negócios com a gente, Jesus? E eu vou finalizar com um testemunho. Eu lembro que teve uma vez que eu estava passando uma dificuldade muito grande. Eu precisei vender alguns instrumentos que eu amava muito, sabe, pastor? Vendi os instrumentos que eu adorava muito. Até hoje eu não consegui comprar de novo. Deus me abençoou com aquele ali, eu dou graças. Mas eu estava em casa e chegou um aviso de corte lá em casa. Eu falei, Senhor, e agora? Aí um amigo, e essa é para vocês, meus amigos. Um amigo me falou assim, Gerson, tem um negócio bom para você aí hoje. Eu falei, é mesmo? É. Tem um cachê de pagode para você fazer. Tem um cachê de pagode aí. Eu falei, quanto é? Irmão, era o valor da conta de luz certinha. Satanás é imundo demais, cara. E eu falei, rapaz, eu não vou não. Mas rapaz, tem tanta gente que vai. Eu falei, eu sei, eu não julgo não, mas sou eu. Fiz um trato com Deus que eu ia fazer esse negócio. Eu cheguei em casa, olhei para minha mulher assim, contei a história para ela. Eu falei, poxa amor, é o valor da conta de luz, né? Aí minha mulher, que às vezes não, ela é uma bênção na minha vida.
Ela olhou para mim e falou assim: tu não precisa disso. Crê em Deus. Rapaz, eu saí dali de perto dela, um telefone tocou. Gerson, um amigo meu, pastor. Comprei um telefone aqui, não gostei, cara. Vou te dar de presente. Você quer? Eu falei, quero. Peguei o telefone assim, corri para vender, vendi o telefone na hora, peguei R$800. E eu vou falar números para você entender. Quando eu fui depositar esse dinheiro no banco, tinha R$1.000 lá, que até hoje eu não sei de onde veio. Aquela história. E eu falei, rapaz, já tem 1.800 aqui, olha só que coisa maravilhosa. Fui contar essa história pro meu pai. Pai, ganhei R$1.800 não. Eu falei, rapaz, 1.800, vou te dar mais duzentão aí para fechar 2.000. Ele fechou, me deu R$2.000. Eu e minha esposa, a gente feliz, falei, meu Deus, a gente ia fazer aquele cachê, rejeitei aquele cachê, e Deus chegou e me abençoou com R$2.000, olha que coisa boa. Isso que eu estou contando é a gente vibrando, o telefone toca. Um amigo me chamou, cara, eu preciso ir no mercado, fazer umas compras. Só que eu preciso de ajuda para carregar esse negócio. Você vai comigo? Eu falei, vou, estou desempregado na época, estou desempregado, estou no sufoco. Vamos lá. Rapaz, ele botou 3 carrinhos, um atrás do outro. Pum. E aí, quando ele botou um carrinho atrás do outro, no primeiro ele só botou aquelas coisas que a gente fala para a criança, que a gente pega na volta. Quem é pai vai entender esse mistério. Eu estou falando por parábolas. A gente fala que vai pegar na volta e não pega. Engana o filho da gente. Encheu até a boca assim, ó. Segundo carrinho, só carne, irmão. Carne, frango, e coxinha da asa, e não sei o que lá, e carne. Eu falei, Jesus, eu te dou graças, porque tu levantou esse homem para abençoar a tua obra. Eu te dou graças porque tu é um Deus poderoso que abre os corações. E eu ali, alegre, irmão. Terceiro carrinho, irmão. Fardo de arroz, fardo de feijão, fardo de não sei o que, fardo de não sei o que, fardo de não sei o que, e fardo de não sei o que. E eu falei, caramba, meu irmão, o cara vai arrebentar, meu irmão. Deus seja louvado. Mas em nenhum momento, eu te juro, eu desejei nada dali. Porque é a prova de Deus. Ele falou, tu quer alguma coisa? Eu falei, meu irmão, me arruma aí um creme de leite para me fazer uma canjica. E a gente ia comer aquilo, eu e minha esposa. Porque lá em casa só tinha o negócio da canjica e uma linguiça estranha, que é a última a padecer. Acho que todo mundo tem isso em casa, aquela linguiça estranha que fica lá no fundo, ela é a última a padecer. Aí a minha esposa foi, pegou aquilo, a gente pegou, e o rapaz botou no carro, a gente... E né, eu tinha feito uma oração, falei assim, poxa Senhor, onde é que está a salvação do Deus de Israel, né? Tua palavra fala sobre essas coisas. Enfim, aí o cara me deixou na porta de casa assim, mas eu estava feliz que eu já tinha conseguido os 2.000, já ia pagar minha conta. Ele começou a tirar as coisas dentro do carro, pastor. Bolsa daqui, bolsa daqui, bolsa dali, bolsa dali. Eu falei, rapaz, cadê teu negócio? Eu não estou achando. Eu falei, meu irmão, eu quero meu negócio de creme de leite. Você falou que quer me dar. Você tem que me dar esse negócio. Aí procurando. A última coisa era o creme de leite. Ele pegou assim aquele negócio e fechou a mala. Ele disse, eu estava em casa. E Deus falou assim comigo, vai lá na casa do Gerson. Pega o Gerson e faz uma compra para ele que você nunca fez nem para você e para sua casa. E fala para ele que o Deus de Israel que mandou. Peguei aquelas compras, fui subir na escada, dei 2 viagens, irmão. E para homem dar 2 viagens com compra é terrível. Eu dei 2 viagens, dobrei o joelho para orar com a minha esposa. Aquela voz suave no ouvido. Olha aí como a tua vida, ela está nas minhas mãos. Tu não precisa do mundo, 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 tu não precisa do mundo. Pega o teu talento e derrama na casa do Senhor, porque aquele que rege os céus cuidará da tua casa também. Eu agradeço a minha incrível oportunidade, em nome de Jesus. Amém.